Capítulo 25, que trata das estranhas coisas que na Sierra Morena sucederam ao valente cavaleiro de La Mancha e da imitação que ele fez da penitência de Beltenebros. Despediu-se Don Quixote do cabreiro e, montando outra vez no Rocinante, mandou que Sancho o seguisse, o que este faz no seu jumento, de muito mau grado. Foram-se entranhando pouco a pouco no mais áspero da montanha, e Sancho ia morto por trocar razões com o amo. Desejando que este iniciasse a conversa, para não infringir a ordem recebida, até que, não podendo suportar tanto silêncio, acabou por dizer: Senhor Don Quixote, dê-me vossa mercê, sua bênção e sua licença para voltar daqui à minha casa, à minha mulher e aos meus filhos, com os quais, pelo menos, falarei e discutirei tudo o que quiser. Pois querer vossa mercê que eu siga dia e noite por estes ermos, sem lhe poder falar quando me der vontade, em enterrar-me em vida. Se quisesse a sorte que os animais falassem, como falavam no tempo de Esopo, fora menos mal, porque discutiria com meu jumento o que me desse na telha, e assim espantaria a minha desventura. Dura coisa é, e não há paciência que aguente, andar buscando aventuras toda a vida e não encontrar senão coices e manteações, pedradas e pescoções, e, contudo, ainda temos de ficar de boca cocisa, sem ousar dizer o que o homem tem no coração, como se fora mudo. Já te entendo, Sancho, respondeu Don Quixote. Morres de vontade de que eu te suspenda o interdito que te pus na língua. Pois dá-o por suspenso e dize o que quiseres, com a condição de que não há de durar esse consentimento, senão enquanto andarmos por estas serranias. Assim seja, disse Sancho. Fale eu agora, que depois sabe Deus o que será. E começando a desfrutar do salvo-conduto, pergunto: por que teria vossa mercê de defender tanto a tal rainha Madrasma, ou como se chama? Que importância tem se o tal Luís Abade fosse ou não amante dela? Se vossa mercê tivesse passado por cima disso, já que não era juiz no caso, creio que o louco seguiria adiante com a história e teríamos evitado a pedrada e os coices, afora mais de 6 sopapos. A fé, Sancho, respondeu Don Quixote, que se soubesse, como eu sei, quão honrada e distinta senhora foi a rainha Madásima, dirias antes que tive muita paciência por não ter quebrado a boca por onde saíram tais blasfêmias. Na realidade, é muito grande blasfêmia dizer ou pensar que esteja uma rainha amancebada com um cirurgião. A verdade do conto é que aquele mestre Elisabade, que o louco mencionou, foi homem muito prudente e de sábios conselhos, tendo servido de aio e médico à rainha. Mas pensar que era ela sua amante é disparate digno de enorme castigo. Para que vejas que não soube Cardenio o que dizia, há de lembrar-te que, quando o disse, já estava fora de seu juízo. É por isso que digo, falou Sancho, que não havia razão para levar em conta as palavras de um louco, porque se a boa sorte não ajudasse vossa mercê e tivesse encaminhado o calhau à cabeça e não ao peito como o fez, nem sei como iríamos ficar, e tudo por causa daquela distinta senhora, que Deus confunda. E queria ver se Cardenio não se livraria por ser louco. Contra sensatos e loucos está obrigado qualquer cavaleiro andante a defender a honra das mulheres, quaisquer que sejam estas, quanto mais pelas rainhas de tão alta prosápia e consideração, como foi a rainha Madásima, a quem voto particular afeição por suas boas qualidades, já que, além de ter sido formosa, foi também muito prudente e conformada nas suas calamidades, que as teve muitas, e os conselhos e a companhia do mestre Elisabade lhe foram de muito proveito e alívio, para que pudesse ela conduzir seus trabalhos com prudência e paciência. Isso deu margem a que o vulgo ignorante e mal intencionado dissesse e pensasse que ela era sua amante, com o que mantém, repito, e mentirão outras 200 vezes todos os que tal pensarem e disserem.
Tal coisa eu não digo nem penso, respondeu Sancho. Eles porque lá se avenham e que cada qual coma do seu próprio pão. Se foram amancebados ou não, contas a Deus prestarão. De minhas vinhas venho e de nada sei. Não sou amigo de me intrometer nas vidas alheias. Pois quem compra e mente, na sua bolsa é que se sente. Tanto mais que pelado nasci e pelado me encontro. Não perco nem ganho. Demais, se o fossem, a mim que me importa. Muitos pensam que há toicinho onde nem espeto existe. E quem pode colocar porteiras no campo? Tanto mais que até do próprio Deus andaram falando mal. Valha-me Deus, exclamou Don Quixote. Quantos disparates vais aí desfiando, Sancho? Que tem a ver o que tratamos com os refrões que encadeias? Por vida tua, Sancho, cala-te, e daqui por diante cuida de meter apenas a espora no teu asno, e não o nariz onde não és chamado. E fica sabendo, por todos os teus 5 sentidos, que tudo aquilo que eu fiz, faço e fizer, é coisa razoável e conforme com as regras da cavalaria, porque a sei melhor que quantos cavaleiros as professaram no mundo. Senhor, respondeu Sancho, é boa regra da cavalaria andarmos perdidos por estas montanhas, sem trilhas ou caminho, buscando um louco que, depois de achado, talvez lhe venha a vontade de acabar o que começou, não no seu conto, mas na cabeça da vossa mercê e nas minhas costelas, acabando de quebrá-las todinhas? Cala-te! Não a dizer, Sancho, repetiu Don Quixote, pois te faço saber que não é só o desejo de achar o louco que me conduz para estes lados, mas também o de realizar neles tal façanha que me dê perpétuo nome e fama por toda a terra descoberta, e com a qual haverei de opor um selo em tudo, aquilo que possa tornar perfeito e célebre um cavaleiro andante. E será de grande perigo essa façanha? Perguntou Sancho Pança. Não, respondeu da triste figura, posto que posso cair o dado de tal maneira que nos destine a azar ao invés de boa sorte, mas tudo dependerá da tua diligência. De minha diligência? Disse Sancho. Sim, disse Don Quixote, porque se voltares depressa de onde penso enviar-te, logo se achará o meu pesar e começará a minha glória. E como não fica bem que eu te mantenha em suspenso, esperando o paradeiro das minhas razões, quero que saiba, Sancho, que o famoso Amadís de Gaula foi um dos mais perfeitos cavaleiros andantes. Expressei-me mal quando disse que ele foi um. Ele foi ímpar, o primeiro e único, o senhor de todos quantos houve em seu tempo no mundo. Que se danem Dom Belianis e todos aqueles dos quais se disse que se lhe teriam igualado em alguma coisa, porque se enganam, posso até jurar. Digo ainda que, quando algum pintor quer ficar famoso em sua arte, procura imitar os originais dos mais célebres pintores que conhece. Esta mesma regra se aplica a todos os demais ofícios ou profissões de monta, que são motivos de orgulho para as réplicas. Assim um há de fazer e faz quem quiser alcançar fama de prudente e resignado, imitando a Ulisses, de cuja pessoa e de cujos trabalhos nos pinta Homero um retrato vivo de prudência e resignação. Como também nos mostrou Virgílio, na esposa de Enéas, o valor de um filho piedoso e a sagacidade de um valente e sábio capitão. Não os pintando ou descrevendo como foram, mas como deviam ser, para que suas virtudes servissem de exemplo aos homens vindouros. Desse mesmo modo, foi Amades o norte, o luzeiro, o sol dos valentes e enamorados cavaleiros a quem devemos imitar todos aqueles que militamos debaixo da bandeira do amor e da cavalaria. E, sendo assim como é, acho, amigo Sancho, que o cavaleiro andante que melhor o imitar estará mais próximo de alcançar a perfeição da cavalaria. E numa das coisas em que esse cavaleiro mais revelou sua prudência, valor, valentia, resignação, firmeza e amor, foi quando se retirou
desdenhando pela senhora Oriana, a fazer penitência na Penha Pobre, trocando seu nome pelo de Beltenebros, apelido por certo significativo e apropriado para a vida que ele voluntariamente escolheu. A mim, me é mais fácil imitá-lo nisso que no ranchar gigantes ao meio, decepar serpentes, matar indríagos, desbaratar exércitos, pôr a pique armadas e desfazer encantamentos. E como são estes lugares tão propícios a semelhantes fins, não há por que deixar passar a ocasião, que agora com tamanha comodidade me deixa segurar seu rabicho. Mas, enfim, disse Sancho, que é que pretende vossa mercê fazer nesse lugar tão remoto? Já não te disse, respondeu Don Quixote, que quero imitar Amadis, desempenhando aqui o papel de desesperado, sandeu e furioso, ao mesmo tempo em que imito o valente Dom Roldão. Quando achou uma fonte, os sinais de ter Angélica, a bela, cometido vilania com Medoro, coisa que o deixou enfurecido e louco, levando-o a arrancar as árvores, turvar as águas das límpidas fontes, matar pastores, destruir rebanhos, incendiar choças, derrubar casas, espantar as éguas e cometer outras 100.000 insolências, dignas de eterno renome e escritura? E, posto que não penso imitar Roldão ou Orlando ou Rotolando, pois tinha ele todos esses 3 nomes, ponto por ponto em todas as loucuras que cometeu, disse e pensou, farei um esboço, como melhor o puder, das que me parecerem mais essenciais, e poderá ser que venha a contentar-me unicamente com a imitação de Amadis, que, sem cometer loucuras prejudiciais, mas apenas de pranto e sentimento, alcançou tanta fama que a todos os demais suplantou. A mim me parece, disse Sancho, que os cavaleiros que tal fizeram foram provocados e tiveram motivo para cometer esses disparates e penitências. Mas vossa mercê, que razão tem para enlouquecer? Que dama o desprezou ou que sinais encontrou de que a senhora Dulcinea del Toboso tenha feito alguma bobagem com mouro ou cristão? Eis aí, respondeu Don Quixote. O aspecto sutil do meu caso, pois não vejo valor nem favor no cavaleiro andante que fique louco com justa causa, a vantagem está em cometer desatinos sem motivo, dando a entender à minha dama que, se em seco faço tanto, que não faria no molhado? Além do mais, sobram-me para isso ocasiões, dada a longa ausência em que tenho estado sempre da senhora minha Dulcinea del Toboso. Pois, conforme ouviste dizer aquele pastor de outrora, o Ambrósio, quem está ausente todos os males teme e sente. Assim, amigo Sancho, não percas tempo em aconselhar-me e desistir de tão rara, tão feliz e tão inaudita imitação. Louco sou e louco hei de ser, até que regresses trazendo a resposta de uma carta que, por teu intermédio, pretendo enviar à minha senhora Dulcinea, se ela vier como confio que venha. Acabar-se-á minha loucura e penitência. Se vier ao contrário, ficarei louco de verdade. E, se o ficar, nada sentirei. Assim, de qualquer maneira que ela me responda, sairei da angústia e do padecimento em que me deixares, gozando o bem que me trouxeres, em meu perfeito juízo. Ou não sentindo o mal de que fores portador, por louco me achar. Mas dize-me, Sancho, trazes bem guardado o elmo do Mambrino? Pude ver que o recolheste do chão quando aquele mal agradecido o quis despedaçar. Ainda bem que não o conseguiu, por onde se vê a qualidade da sua têmpera. Ao que Sancho respondeu: por Deus, senhor cavaleiro da triste figura, que não posso ouvir com paciência e resignação algumas coisas que vossa mercê diz, e por estas imagino que tudo o mais que me conta acerca de cavalarias, de alcançar reinos e impérios, de dar ilhas e de fazer outras mercês e grandezas, como é uso dos cavaleiros andantes, tudo isso devem ser mentiras e palavras ao vento, tudo pastrana
ou patranha, ou como quer que o chamemos. Pois quem ouvir dizer a vossa mercê que uma bacia de barbeiro é um elmo de mambrino, sem sair desse erro por mais de 4 dias, que há de pensar, senão que quem tal diz e afirma deve ser oco de juízo? A bacia levo-a eu no costal toda amassada, e levo-a para consertá-la em minha casa e me barbear com ela, se Deus me conceder tamanha graça que eu possa algum dia rever minha mulher e meus filhos. Olha, Sancho, mesmo que juraste há pouco, te juro eu agora, disse Don Quixote, tu tens o mais curto entendimento que jamais teve, nem tem escudeiro algum no mundo. Como é possível que, andando comigo há tanto tempo, ainda não tenhas visto que todas as coisas dos cavaleiros andantes parecem quimeras, tolices e desatinos e que são todas feitas às avessas? E não é porque sejam realmente assim, mas tão somente porque há sempre entre nós uma caterva de magos que todas as nossas coisas mudam, transformam e invertem conforme o seu gosto e segundo tenham vontade de favorecer-vos ou destruir-nos. Assim, isso que a ti te parece bacia de barbeiro, a mim parece o elmo de mambrino, e a outrem lhe parecerá outra coisa. E foi rara providência do sábio que está do meu lado fazer que pareça bacia. A todos, aquilo que, real e verdadeiramente, é o elmo de mambrino, por causa de que, sendo coisa de tanta estima, todo o mundo me perseguiria para roubar-mo, julgando, porém, não passar de uma bacia de barbeiro. Não cuidarão de procurá-la, como se patenteou pelo exemplo daquele que a quis despedaçar e a deixou no chão sem levá-la. Afianço que, se soubesse o que era, nunca a deixaria. Guarda, pois, amigo, que por ora não preciso dela. Antes, tenho que tirar todas estas armas e ficar nu como quando nasci, para o caso de me dar na telha em minha penitência, seguir mais a Roldão que a Amadis. Assim conversando, chegaram ao pé de uma alta montanha que, como um penhasco talhado a pique, ali estava isolada, em meio a outras muitas que a rodeavam. Pela falda lhe corria manso regato, e por toda a sua redondeza se espalhava tão verde e viçoso o prado, que alegrava os olhos que o miravam. Havia ali muitas árvores silvestres e algumas plantas e flores, que tornavam o lugar aprazível. Foi esse o sítio escolhido pelo cavaleiro da triste figura para fazer sua penitência. Tão logo o avistou, começou a dizer em voz alta, como se estivesse fora de juízo: Este é o lugar, ó céus, que disputo e escolho para chorar a desventura em que vós mesmos me deixastes. Este é o sítio em que as lágrimas dos meus olhos aumentarão as águas deste pequeno arroio, e os meus contínuos e profundos suspiros moverão sem cessar as folhas dessas árvores montesinas em testemunho e sinal da pena que padeço, o meu acendrado coração. Ó vós outros, quem quer que sejais, rústicos deuses, que neste inabalável local fizestes vossas moradas, ouvi as queixas deste destitoso amante, a quem uma longa ausência e imaginados zelos trouxeram a lamentar-se entre estas asperezas e a queixar-se da dura condição daquela ingrata e bela, término e fim de toda a formosura humana. Ó vós outras, napéias e dríades, que tendes por costume habitar nas espessuras dos montes, que os ligeiros e lascivos sátiros, de quem sois, embora em vão, amadas, jamais perturbem o vosso doce sossego, para que me ajudeis a lamentar a minha desventura, ou pelo menos não vos canseis de ouvi-la.
Ó Dulcinea del Toboso, dia da minha noite, glória da minha pena, norte dos meus caminhos, estrela da minha ventura. Assim o céu te satisfaça em tudo quanto lhe pedires. Considera o lugar e o estado a que me conduziu a tua ausência, e que saibais corresponder, em bons termos, ao que a minha fidelidade se lhe deve. Ó árvores solitárias, que de hoje em diante haveis de fazer companhia à minha solidão. Revelai com o brado movimento de vossas ramagens que não vos desagrada a minha presença. Ó tu, escudeiro meu, agradável companheiro nos meus prósperos e adversos sucessos, guarda bem na memória o que me verás aqui fazer, para que o contes e recites à curadora total de tudo isso. Tendo dito isso, apeou-se do Rocinante e, num instante, lhe tirou o freio e a sela. Então, dando-lhe uma palmada nas ancas, lhe disse: liberdade te concede quem sem ela fica, ó cavalo tão extremado por tuas obras, quão digitoso por tua sorte. Vai-te por onde quiseres, que na fronte levas escrito, que não te igualou em ligeireza o hipogrifo de Astolfo, nem o célebre Frontino, que tão caro custou a Brandamante. Vendo isso, Sancho disse: bem haja quem nos tirou o trabalho de desalbardar o russo, e à la fé que não lhe faltariam palmadinhas para lhe dar, nem coisas que lhe disser em seu louvor. Mas se ele estivesse aqui, não consentiria eu que ninguém o desalbardasse, pois não havia por que fazê-lo. Não lhe caberiam afinidades com algum enamorado ou desesperado, pois não se encontrava em tal estado seu amo, que era eu quando Deus assim quis. Na verdade, senhor cavaleiro da triste figura, se a minha partida e a loucura de vossa mercê são coisas de veras assentadas, será bom encilhar de novo o Rocinante, para que supra a falta do meu asno, pois assim abreviarei o tempo da minha ida e volta. Pois, se vou a pé, não sei quando chegarei, nem quando voltarei, porque, na verdade, sou mau caminhante. Digo, Sancho, respondeu Don Quixote, que seja como quiseres, pois não me parece mata a sugestão. Partirás daqui a 3 dias, e quero que, durante esse tempo, vejas o que faço e digo por ela, para que tudo lhe contes. Que mais tenho eu que ver? Perguntou Sancho, além do que já vi. Como estás bem informado, respondeu Don Quixote. Falta-me agora rasgar as vestes, espalhar por aí as armas e pôr-me a dar cabeçadas por estes rochedos, com outras coisas do mesmo jaez, que irão causar-te admiração. Pelo amor de Deus, disse Sancho, olhe vossa mercê como vai dar essas cabeçadas, pois o tal rochedo poderá resistir, e a tal ponto que, na primeira delas, se acabe a máquina dessa penitência. Sou de parecer que, já que a vossa mercê lhe parecem ser necessárias tais cabeçadas, e não se pode completar essa obra sem elas, deva vossa mercê contentar-se, já que tudo é fingimento, representação e brincadeira, deva contentar-se, digo, com dar cabeçadas na água, ou em alguma coisa macia, como o algodão. E deixe a meu cargo dizer à minha senhora que vossa mercê as dava numa quina de rochedo mais dura que diamante. Agradeço tua boa intenção, amigo Sancho, respondeu Don Quixote, mas quero fazer-te sabedor de que todas essas coisas que faço não são de brinquedo, mas sim deveras, porque de outra maneira seria contrariar as ordens da cavalaria, que nos proíbem dizer quaisquer mentiras, sob pena de relapsos, e fazer uma coisa por outra é o mesmo que mentir. Assim, minhas cabeçadas hão de ser verdadeiras, firmes e legítimas, sem que nada levem de sofístico, nem de fantástico. Mas será necessário que me deixes algumas ataduras para curar-me, pois quis o azar que nos faltasse o bálsamo que perdemos.
Pior foi perder o asno, respondeu Sancho, pois com ele se perderam as ataduras e tudo mais. Rogo a vossa mercê que não se lembre mais daquela maldita beberagem, pois só em ouvir mencioná-la se me revolve a alma, que se dirá o estômago. E rogo-lhe mais uma coisa, que faça de conta que já se passaram os 3 dias que me deu de prazo, para ver as loucuras que faz. Pois dou-as por vistas e passadas em julgado, e a minha senhora contarei maravilhas. Escreva a carta e me despache logo, pois é grande o meu desejo de tornar a tirar vossa mercê deste purgatório onde o deixo. Chamas a isto purgatório, Sancho? Perguntou Dom Quixote. Melhor faria chamá-lo de inferno, ou coisa ainda pior, se é que existe tal. É que, para quem está no inferno, respondeu Sancho, nulla es retencio, segundo ouvi dizer. Não entendo o que quer dizer retêncio, disse Dom Quixote. Retêncio, explicou Sancho, quer dizer que quem está no inferno nunca sai de lá, nem pode sair. Com vossa mercê haverá de suceder o contrário, ou estarei doente dos pés, já que levo esporas para animar o Rocinante. Assim, tão logo me veja a salvo em El Toboso, diante da minha senhora Dulcinea, e lhe direi tais coisas das asneiras e loucuras, que tudo dá no mesmo, que vossa mercê tem feito e anda fazendo, que a porei mais macia que uma luva, ainda que a encontre mais dura que um sobreiro. E, com a resposta doce como o mel que me dá, voltarei pelos ares, como um bruxo, e tirarei vossa mercê deste purgatório, que parece inferno e não é, pois há esperança de sair dele, a qual, como já disse, não a têm os que estão no inferno. E creio que vossa mercê não me irá dizer o contrário. É bem verdade, disse o da triste figura, mas como faremos para escrever a carta? E também a ordem de entrega burresca, acrescentou Sancho. Tudo está incluso, disse Dom Quixote, e seria bom, já que não há papel, que a escrevêssemos como faziam os antigos, em folhas de árvores ou numas tabuinhas de cera. Mas seria tão difícil achar isso por aqui, como achar papel. Mas já me veio à memória onde se poderá ou antes se deverá escrevê-la. Será na caderneta que pertenceu a Cardenio, e que cuidarás de mandar copiar com boa letra em papel de carta, quando chegares no primeiro lugar em que haja mestre-escola de meninos, ou, se não houver, qualquer sacristão saberá copiá-la. Mas não a mandes trasladar por escrivão, pois esses fazem letra de processo que nem Satanás entende. E como se há de fazer quanto à firma? Perguntou Sancho. Cartas de Amadis nunca foram firmadas, respondeu Dom Quixote. Está bem, respondeu Sancho, mas a ordem de entrega deve ser obrigatoriamente assinada. Se for copiada, dirão que é falsa assinatura, e ficarei sem os burricos. A ordem irá assinada na caderneta, vendo a minha sobrinha não oporá dificuldades ao seu cumprimento. E no que toca à carta de amor, porás à guisa de assinatura, vosso até a morte, o cavaleiro da triste figura. E pouco importa que isto vá escrito por mão alheia, porque, se bem me recordo, Dulcinea não sabe escrever nem ler, e em toda a sua vida nunca viu minha letra, nem carta minha. Já que o meu amor e o seu foram sempre platônicos, sem terem ido a mais do que honestos olhares. E, mesmo isso, tão de quando em quando, que ousarei jurar ser verdade que, em 12 anos que a quero mais que a luz destes olhos que a terra irá comer, não chegarei a vê-la 4 vezes. E pode ser até que, destas 4 vezes, nenhuma só haja ela em mim reparado, tal o recato e recolhimento em que a criaram seu pai, Lorenzo Corchuelo, e sua mãe, Aldonza Nogales. Ora, ora, disse Sancho, então a filha de Lorenzo Corchuelo é a senhora Dulcinea del Toboso, por outro nome chamada Aldonza Lorenzo? Ela mesma, disse Dom Quixote, e é quem merece ser senhora de todo o universo.
Conheço-a muito bem, falou Sancho, e posso afirmar que atira tão longe uma barra como o mais forçoso zagal de todo o povoado. Benza a Deus que é moça despachada, direita e bem feita, e de cabelo no peito, capaz de tirar a barba do lobo a qualquer cavaleiro, andante ou por andar, que a tiver por senhora. Ah, filha da puta, que muque ela tem, e que vozeirão! Ouvi dizer que um belo dia ela subiu ao alto do campanário da aldeia e se pôs a chamar uns pastores seus que andavam no terreno do pai, e eles, embora estivessem a mais de meia légua de distância, escutaram-na como se estivessem ao pé da torre. O melhor que tem é que não é nada melindrosa, tendo muito de cortesã. Brinca com todos e para tudo e todos faz troças e caretas. Agora vejo, senhor cavaleiro da triste figura, que não só pode e deve vossa mercê fazer loucuras por ela, mas também pode, com justo título, desesperar-se e enforcar-se, pois não haverá ninguém que, sabendo disso, não diga que faz muito bem, ainda que o leve o diabo. Eu queria já estar a caminho, só para vê-la, pois muitos dias faz que não a vejo e deve estar bem mudada, visto que o campo, o sol e o ar desgastam muito o rosto das mulheres que andam sempre expostas. E confesso a vossa mercê uma verdade, senhor Don Quixote. Até aqui tenho estado em completa ignorância, pois pensava bem e fielmente que a senhora Dulcinea devia ser alguma princesa, de quem se houvesse vossa mercê namorado, ou alguma pessoa tal que merecesse os ricos presentes que vossa mercê lhe enviou, tanto do biscainho como dos galeotes, e outros muitos que deve haver, já que foram muitas, por certo, as vitórias ganhas por vossa mercê, ao tempo em que eu ainda não era seu escudeiro. No entanto, bem consideradas as coisas que lhe há de importar, a senhora Aldonza Lorenzo, digo, a senhora Dulcinea del Toboso, o irem-se prostrar de joelhos diante dela os vencidos que vossa mercê lhe envia ou há de enviar? Porque poderia suceder que, ao tempo que eles chegassem, estivesse ela limpando o linho ou labutando na eira, e eles se envergonhassem de vê-la, e ela se risse e não apreciasse o presente. Já te tenho dito tantas e tantas vezes, Sancho, disse Don Quixote, que és muito falador e que, embora de mente embotada, muitas vezes manifestas agudeza de espírito. Todavia, para que vejas quão nécio és e quão sensato sou, quero que escutes um breve conto. Fica sabendo que certa viúva formosa, nova, livre, rica e, sobretudo, muito alegre, se enamorou de um noviço de cabeça raspada, roliço e de boa aparência. Veio a sabê-lo o seu superior e disse um dia à boa viúva, em tom de repreensão fraternal: Estou admirado, senhora, e não sem bons motivos, de que uma dama tão ilustre, tão formosa e tão rica como vossa mercê se tenha enamorado de um homem tão soez, tão ordinário e tão idiota como fulano, havendo nesta casa tantos mestres, tantos licenciados e tantos teólogos, dentre os quais vossa mercê poderia escolher como se escolhem peras, dizendo: quero este, não quero aquele. Ela respondeu-lhe com muita graça e desenvoltura: Vossa mercê, meu senhor, está muito enganado e pensa muito à antiga, se julga que escolhi mal fulano, por mais idiota que ele lhe pareça. Pois, para o que eu quero, sabe ele tanto ou mais filosofia que Aristóteles. Assim, Sancho, para o que eu quero a minha Dulcinea del Toboso, vale ela tanto quanto a mais alta princesa da terra. Nem todos os poetas que louvam suas damas debaixo de nomes que eles mesmos lhes põem a seu alvedrio as têm verdadeiramente.
Pensas tu que as Amariles, as Filis, as Sílvias, as Dianas, as Galeteias, as Alíades e outras tais, de que estão cheios os livros, os romances, as tendas dos barbeiros, os teatros de comédias, foram de fato damas de carne e osso, daqueles que as celebram e celebraram? Não. Por certo, pois a maioria delas é inventada, para servir de tema aos versos e para que os seus autores sejam tidos como verdadeiramente enamorados e homens capazes de tal. Assim, basta-me a mim pensar e crer que a boa Aldonza Lorenzo é formosa e honesta. Quanto à linhagem, importa pouco, pois não hão de ir a informar-se dela para lhe dar alguma insígnia. Por mim, faço de conta que é a mais alta princesa do mundo. Porque hás de saber, Sancho, se já não sabes, que duas únicas coisas incitam ao amor mais que as outras: a grande formosura e a boa fama. Estas duas coisas se encontram abundantemente em Dulcinea, pois, quanto à formosura, ninguém a iguala, e quanto à boa fama, poucas se lhe comparam. E para terminar com tudo isso, imagino que tudo o que digo é tal como disse, sem que nada sobre nem falte. Pinto-a na minha imaginação como a desejo, tanto em beleza como em importância. E nem Helena se lhe compara, nem se lhe aproxima Lucrécia, nem nenhuma outra das famosas mulheres das eras antigas, seja grega, bárbara ou latina. E diga cada qual o que quiser, pois se por isto for eu repreendido pelos ignorantes, não serei castigado pelos rigorosos. Pois digo que em tudo vossa mercê tem razão, concordou Sancho, e que eu sou um asno. Mas não sei por que abri a boca para dizer asno, pois não se menciona a corda em casa de enforcado. Que venha a carta, e adeus, que me mudo. Tirou Don Quixote a caderneta e, apartando-se para um canto, começou tranquilamente a escrever a carta. Tendo-a concluído, chamou Sancho e lhe perguntou se a não queria ler, para guardá-la de memória, caso a perdesse pelo caminho, já que tudo se podia temer da sua desdita. Ao que respondeu Sancho: escreva vossa mercê 2 ou 3 vezes aí no caderno e dê-mo, que o levarei bem guardado, porque pensar que hei de retê-la na memória é disparate, visto que a tenho tão ruim que muitas vezes me esqueço de como me chamo. Apesar de tudo, leia a vossa mercê para mim, que muito folgarei de ouvi-la, pois deve ter saído como de molde. Escuta, então, falou Don Quixote. Eis o que diz. Carta de Don Quixote a Dulcinea del Toboso. Soberana e alta senhora. O ferido pelo gume da ausência e chegado nas teias do coração, dulcíssima Dulcinea del Toboso, te deseja a saúde que ele não tem. Se tua formosura me despreza, se teu valor não acode em prol de mim, se teus desdéns estão sempre a me aguilhoar, mui embora assaz resignado eu seja, mal poderei suster-me nesta coita, que, além de intensa, é por demais duradoura. Meu bom escudeiro Sancho tudo te relatará, ó bela, ingrata e amada inimiga minha, acerca do modo em que me encontro por causa de ti. Se quiseres socorrer-me, sou teu, se não, faze o que melhor te apetecer, que eu, dando cabo de minha vida, terei satisfeito à tua crueldade e ao meu desejo. Teu até a morte, o cavaleiro da triste figura. Pela vida de meu pai, disse Sancho depois de escutar a carta, que é a coisa de maior elevação que jamais ouvi. Quero me danar se vossa mercê não diz aí tudo o que quer, e como encaixa bem assinar-se o cavaleiro da triste figura. Digo de verdade que vossa mercê é o próprio diabo em pessoa, e não há nada que não saiba. Tudo é necessário, respondeu Don Quixote, para a profissão que exerço. Eia, pois, disse Sancho, põe a vossa mercê nesta outra página,
a cédula dos 3 burricos e assine-a com muita clareza, para que reconheçam a sua firma tão logo a vejam. Com prazer, disse Don Quixote. Tendo-a escrito, leu-a em voz alta, e ela dizia o seguinte: Mandará vossa mercê, senhora sobrinha, por esta minha primeira requisição de burricos, dar a Sancho Pança, meu escudeiro, 3 dos 5 que deixei em casa e que estão a cargo de vossa mercê, os quais 3 burricos os manda entregar em paga de outros tantos aqui recebidos à vista, que, com esta e com sua declaração de pagamento, serão bem dados, feita nas entranhas da Sierra Morena, aos 22 de agosto deste presente ano. Está boa, disse Sancho. Firme-a vossa mercê. Não é preciso assiná-la, respondeu Don Quixote, mas somente pôr minha rúbrica, que é o mesmo que a firma, sendo o bastante tanto para 3 como para 300 asnos. Confio em vossa mercê, respondeu Sancho. Deixe-me ir selar o Rocinante e prepare-se vossa mercê para deitar-me sua bênção, que penso em partir logo, sem ver as sandices que há de fazer. Mas direi que o vi fazer tantas e mais não poder. Pelo menos quero, Sancho, porque assim é necessário, quero, repito, que me vejas em pelo, a cometer 1 ou 2 dúzias de loucuras, que as cometerei em menos de meia hora, para que, tendo-as tu visto com os teus próprios olhos, possas jurar, sem remorsos e a salvo, quantas demais que queiras acrescentar. E te asseguro que não chegarás a contar tantas quantas as que pretendo cometer. Pelo amor de Deus, Senhor meu, não me deixe ver vossa mercê em pelo, que me causará grande dor, e não poderei deixar de chorar, e já me dói tanto a cabeça do pranto que à noite verti pelo asno, que não estou para meter-me em novos choros. Se vossa mercê quer que eu veja algumas loucuras, faça vestido e bem depressa, as primeiras que lhe vierem à mente. Tanto mais que, para mim, nada disso era preciso, e, como já falei, quero é abreviar o caminho da minha volta, quando hei de trazer as notícias que vossa mercê deseje e merece. Senão, prepare-se a senhora Dulcinea, pois, se não me responde como é devido, faço aqui agora o juramento solene em nome de quem invoco que lhe hei de arrancar a boa resposta do estômago a coices e bofetões, porque como se há de tolerar que um cavaleiro andante tão famoso como vossa mercê fique louco sem que nem porquê por causa de uma... Não me obriga a completar a frase, porque, por Deus, eu perco as estribeiras e deixo tudo por 12, ainda que nada se venda. Para isso eu sou bom. Ela não me conhece, pois a lá fé que, se me conhecesse, teria por mim mais respeito. A fé, Sancho, disse Don Quixote, que, ao que parece, não estás com um juízo mais certo que o meu. Não estou tão doida assim, respondeu Sancho, mas estou mais furioso. Entretanto, deixando esse assunto de lado, que haverá de comer vossa mercê enquanto não volto? Há de sair por aí como Cardênio a tomar a comida dos pastores? Não te preocupes com isso, respondeu Don Quixote, pois, ainda que tivesse outras coisas, não comeria senão das ervas e frutos que este prado e estas árvores me fornecerem. Aí é que está a peculiaridade do meu exercício, não comer e enfrentar outros rigores equivalentes. Adeus, portanto. Mas sabe vossa mercê o que receio? Que não consiga acertar de novo com este lugar onde agora o deixo, de tão escondido que fica. Guarda bem as referências, que eu procurarei não me afastar destes contornos, disse Don Quixote. Terei também o cuidado de subir aos mais altos cumes, para ver se te descubro quando regressares. O mais acertado, porém, para que não te enganes nem te percas, será que cortes algumas guiestas das muitas que por aí há, e as vá largando pelo caminho, de espaço a espaço, até saíres em campo raso. Elas te servirão de belizas e marcos, para que me aches quando voltares, a imitação do fio do labirinto de Perseu.
Assim o farei, respondeu Sancho Pança, e, cortando algumas, pediu a bênção ao seu senhor e se despediu dele, não sem muitas lágrimas de parte a parte. Em seguida, montado no Rocinante, que Dom Quixote muito recomendou, dizendo que cuidasse dele como da sua própria pessoa, se pôs a caminho do campo, espalhando aqui e ali os ramos de giesta, como lhe aconselhara o amo. Assim se foi, embora Dom Quixote instasse ainda com ele para que assistisse ao menos a 2 loucuras suas. Nem bem andara 100 passos, quando se voltou e disse: Eu lhe digo, senhor, que vossa mercê falou muito bem, para que eu possa jurar sem peso na consciência que o vi cometer loucuras. Será bom que eu veja ao menos uma, muito embora já se me afigure ser bem grande a de querer ficar vossa mercê por aí. Eu não te dizia, disse Don Quixote, espera, Sancho, que a farei no tempo de rezar um credo. E, despindo as calças e toda a pressa, ficou em carnes e em fraldas de camisa e logo, sem mais nem menos, deu 2 pinotes no ar. E, de cabeça para baixo, os pés para o alto, fez 2 cabriolas, descobrindo coisas que, para não vê-las outra vez, voltou Sancho às rédeas ao Rocinante, e se lhe deu por contente e satisfeito, pois agora já podia jurar que seu amo ficara louco. E assim vamos deixá-lo seguir seu caminho, até a volta, que foi breve.